Quanto é necessário investir para se alcançar uma renda passiva de R$ 5.000 todos os meses? Qual é o valor de aporte a ser realizado e por quanto tempo fazer esse aporte para se alcançar uma renda passiva perpétua, uma renda passiva constante de R$ 5.000 na sua aposentadoria? Este aqui é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos juntos trazer algumas projeções para verificar qual é o valor a ser investido e por quanto tempo para se chegar nessa renda adequada, uma renda na sua aposentadoria. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como gerar valor, como trazer conhecimento para aquele investidor se comportar da maneira adequada e trazer retorno para os seus investimentos no longo prazo. Se inscreva, acione o sininho de notificação e também não esqueça de deixar o seu like. Aqui no início quero falar da parceira aqui do canal, que é a XTB, uma corretora internacional, a qual eu faço os meus investimentos no exterior. A XTB, ela tem mais de 1 milhão de investidores, 1 milhão de clientes em todo o mundo. Ela tem mais de 20 anos de atuação, de experiência no mercado europeu, no mercado mundial, e tem mais de 20 regulações e capitalização de mercado acima de 1,7 bilhões de dólares. Então, o link para conhecer a Xstation, que é a base, que é a plataforma da XTB, está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário do topo. Vamos para o nosso tema de vídeo, falar aqui de como se alcançar essa renda passiva. E antes das projeções, falar dos pontos importantes que uma carteira de longo prazo tem que observar para se ter uma carteira tranquila. Se você quer ter uma renda passiva perpétua, que se mantenha ao longo do tempo, é necessário observar alguns pontos muito importantes. O primeiro dele, que é bem falado, que todos comentam, é a necessidade de diversificação. Olha só esse modelo de carteira diversificada. Você deve ter modalidades de ativos em um portfólio. Ter renda fixa, por exemplo, ter ações, ter fundos imobiliários, exterior e Bitcoin, por exemplo. Aqui é só um exemplo de portfólio. É claro que cada portfólio deve estar adequado ao perfil do investidor. O segundo ponto é que o investidor, para se alcançar uma renda passiva, ele não vai começar. Se ele não tem um valor alto para investir de uma vez, ele não tem aquele valor para fazer um aporte de uma vez só, é necessário que ele faça a sua acumulação. É aquele investidor que está muitas vezes começando do zero. E é o que a gente vai considerar aqui nas projeções do vídeo. Aquele investidor que está começando praticamente do zero. Aquele investidor, ele deve acumular os ativos, fazer a acumulação constante. Então, fazer os aportes constantes. Então, durante esse período de acumulação, ele deve realizar os aportes e acumular os ativos que irão gerar essa renda passiva, tudo bem? E o terceiro e último ponto é falar do tempo. O tempo é o fator preponderante nos juros compostos. O efeito da bola de neve depende do tempo. Dá uma olhada só nessa fórmula dos juros compostos. O montante final que a gente tem que alcançar para efeito dos juros compostos depende do capital vezes, abre parênteses, 1, mais o I. O que é esse I? É a taxa de retorno. A taxa de retorno é importante? Claro que é, mas ela é não mais importante que o N. Está aqui na fórmula de maneira elevada, é um fator exponencial. O Izinho está dentro do parênteses aqui, então não é tão importante quanto o tempo. O tempo tem que maturar, então toda a carteira tem que ter o seu tempo para a construção. A acumulação vai acontecer e esse tempo tem que ir acontecendo para a acumulação do montante final que vai gerar a renda passiva. E aqui, para efeito das nossas projeções, vamos considerar investidores em diversas fases da vida. Aquele investidor mais novo que começa com 20 anos, por exemplo, e tem toda uma vida para investir, tem 40 anos, por exemplo. Vamos imaginar que ele vai se aposentar com 60 anos de idade. Então tem 40 anos de possibilidade
de fazer a acumulação. Então vamos fazer aqui simulações para 25 anos, 30, 35, 40, 45 e por fim 50 anos, aquele investidor que vai começar um pouco mais tarde, então ele tem menos tempo para aportar. É claro, aquele investidor que tem menos tempo para aportar, o seu valor de aporte é maior para se chegar nessa renda passiva adequada. Então aqui a gente vai verificar em qualquer uma dessas fases qual é o valor que deve ser investido, tudo bem? E você vai ter uma ideia aí para a sua realidade. Vamos olhar aqui para aquele investidor de 20 anos, né? Como eu disse, tem 40 anos, 480 meses de aportes. Então tem esse fluxo aqui que eu desenho em toda a simulação, em toda a projeção, para ter uma ideia, e são 480 meses de aportes. Aquele investidor que vai começar com 50 anos, ele tem 10 anos somente, 120 meses. Como eu disse, é claro que esse investidor que começa mais tarde tem que aportar mais. E quais são as premissas para as nossas projeções aqui? Qual é a taxa de retorno que a gente vai considerar para o nosso cálculo? Vamos pensar que os nossos investimentos têm que proteger o patrimônio dos efeitos da inflação. Então, vamos pensar aqui em 7% de taxa de retorno anual acima da inflação. Alexandre, não é uma taxa muito elevada? Na minha visão, não, considerando ainda que temos até títulos do Tesouro, NTN-B principal, títulos híbridos, IPCA mais 6,5%, 6,3% sendo negociado atualmente. Então é possível sim ter essa taxa de juros real acima da inflação no longo prazo. Isso estamos falando na fase de acumulação. Na fase de recebimento desses 5 mil reais mensais, vamos aqui nas projeções considerar 0,8% ao mês. Agora 0,8% ao mês de taxa de retorno, de renda dessa carteira, que é uma taxa bem adequada, tudo bem? Então, para se chegar a 5 mil reais de renda passiva, qual é o montante que a gente tem que chegar, que a gente tem que alcançar, que vai gerar esses 5 mil reais? Se a taxa de retorno que a gente falou é de 0,8% ao mês, uma simples regra de 3 traz aqui um montante. Então a gente vai fazer um simples cálculo aqui, chega ao montante de 625 mil reais. Esse é o montante a ser alcançado para trazer esses 5 mil reais. É o mesmo montante para quem começa com 20 anos e quem começa com 50 anos, por exemplo, aquele investidor que começa nesse patamar. Vamos para as projeções efetivamente. A primeira projeção eu vou começar pelo investidor mais velho que começa com 50 anos. Ele tem 120 meses de acumulação de aportes. Qual é o valor de aporte? E para isso, vamos utilizar a calculadora financeira para fazer o nosso cálculo aqui para chegar nesse valor. O valor a ser alcançado é de 625 mil. Eu tenho que colocar aqui negativo na conta, no nosso cálculo aqui, ele vai entrar no Future Value. Eu clico aqui. Qual é a taxa de retorno? É 7% ao ano acima da inflação. Uma taxa equivalente mensal é de 0,57. Já transformando aqui para a base mensal. Entra no I. Qual é o tempo? 120 meses, que são os 10 anos. Entra no N. Agora eu pergunto qual é a prestação mensal, o PMT. Aqui eu chego a um valor de R$ 3.642. Será que bateu? Vamos ver aqui na nossa apresentação se bateu o valor. Sim, bateu, R$ 3.640. Um investidor começa aos 50 anos, para se aposentar aos 60 anos, durante 10 anos seguidos, 120 meses, ele tem que aportar R$ 3.600. Alexandre, é um valor muito elevado, mas para esse investidor que começou mais tarde, é a realidade a ser alcançada. Agora aquele investidor que começa com 45 anos, é claro, e agora ele tem 15 anos de aporte, são 180 meses. Como ele estendeu um pouco esse período de aporte, ele não precisa mais aportar R$ 3.600, e sim R$ 2.000. Para aquele investidor que começa aos 40 anos, tem 20 anos de aportes, são 240 meses. Então, ele tem que aportar um pouco menos, R$ 1.200. Ele tem 240 meses agora para aportar. Então, olha só, a importância do tempo, juros compostos no tempo,
trabalha efetivamente. E aquele investidor que está com 35 anos, se você tem 35 anos, por exemplo, você não precisa mais aportar aquele valor elevado, vai aportar somente R$800. Agora, vamos para o investidor que está começando muito antes, 30 anos. Ele começa com 30 anos até os 60. São 30 anos de aporte. Então, são 360 meses. Né? Temos financiamentos imobiliários acima disso. Né? Que um investidor fica pagando uma casa a vida inteira e paga 2, 3 casas. Porque os juros está contra esse cidadão que pegou o empréstimo. Agora, nesse caso aqui de aportes, investindo na sua própria carteira para alcançar os 625 mil, ele tem que aportar R$530. Agora, começando muito mais novo, 25 anos, tem que aportar somente R$360. E aquele investidor que começou muito novo, 20 anos, ele tem que aportar um valor bem pequeno, R$250. Então, comparando aqui os R$250 daquele investidor que começa com 20 anos, então veja como que aumenta aqui os valores dos aportes. Então aquele investidor que deixa para começar muito mais tarde, ele tem que aportar mais. Então olha só a necessidade de se começar a investir mais cedo, reservar uma parte dos seus vencimentos, do seu salário, aportar em uma carteira diversificada e deixar o tempo efetivamente trabalhar na sua carteira. Isso é muito importante. Isso é o que vai fazer a diferença. Então, comece o quanto antes e faça aportes constantes e deixe o tempo efetivamente trabalhar no portfólio, porque é isso que vai trazer a renda passiva final. Então, vejam só, aquele investidor que tem paciência, disciplina e consistência, ele consegue trazer aí ganhos, trazer um rendimento adequado no futuro. E se você quer ajuda para montar um portfólio, para trazer renda passiva, eu tenho um serviço de assessoria e consultoria. O link para contato, que as reuniões de assessoria diretamente comigo, está aqui na descrição do vídeo, ok? Então é só clicar e entrar em contato comigo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo. E também não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!